Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 18 do mês de maio, 18 de maio de 2021. Nós vamos dar continuidade na nossa apostila de História e Geografia. Hoje, na página 129. 129, nós vamos estudar sobre o êxodo rural. Então, nós vínhamos estudando sobre a agricultura, sobre a pecuária, sobre o extrativismo, né? E na página 126, nós começamos a estudar sobre os diversos tipos de pessoas que compõem a população do nosso país, do nosso Brasil, né? As pessoas têm tons de pele diferentes, têm características diferentes, né? Cabelos diferentes, gostos diferentes, né? Isso faz parte da nossa riqueza cultural, né? Por isso que nós vimos que o nosso mapa do Brasil aqui está composto por pessoas e nenhuma é igual à outra, né? Porque o povo brasileiro é uma mistura de raças, de culturas, né? Então, nós também estudamos na última aula, nesse gráfico aqui, que em 1940, em 1950 e em 1960, a maior parte da população morava na zona rural. Só que do ano de 1970 em diante, até os dias atuais, o que aconteceu? Houve uma diminuição no número de pessoas que moram na zona rural. Por quê? Porque essas pessoas passaram a ir morar na cidade. Por que isso aconteceu? Por diversos fatores. Um deles é a procura de trabalho, de emprego, de renda, né? Sem dinheiro, as pessoas não conseguem comprar comida, né? Não conseguem comprar remédio, não conseguem comprar roupas. Então, nós vamos estudar um pouquinho agora sobre o êxodo rural, que fala sobre a saída, né, de um grande número de pessoas de um lugar, né? Geralmente, especificamente, elas saem do meio rural, por isso que é chamado êxodo rural, para ir para a zona urbana, para ir para a cidade. Então, vamos lá. Como você já observou no gráfico, até os anos 1960, a maioria da população brasileira morava na zona rural. A partir do ano de 1970, pela primeira vez, a população urbana tornou-se mais numerosa. Esse fenômeno não aconteceu só no Brasil, também ocorreu em várias outras partes do mundo. E você sabe que esse processo tem um nome? Então, a saída de uma grande parte da população do campo para a cidade é chamado de migração. E quando isso acontece do campo para a cidade, é chamado de êxodo rural, né? A migração é o quê? É o movimento de pessoas que se mudam de um lugar para o outro. Nesse caso aqui, nós estamos falando de um movimento de pessoas que se mudaram do campo, da zona rural, para a zona urbana, na cidade. Então, esse movimento é chamado de êxodo rural. Saíram do meio rural para irem para a cidade. Essa pintura aqui foi feita por Cândido Portinari, tá? E ela é chamada de Retirantes. Essa obra foi feita no ano de 1944. Observe que não é uma pintura bonita, os traços das pessoas não são bonitos, mas a intenção dele foi realmente essa. Retratar o quê? O sofrimento das pessoas,
a tristeza das pessoas. Elas estavam saindo do campo, não era porque era algo agradável, era algo que elas gostariam de fazer, mas sim era algo necessário. Então, nós vamos estudar isso, mas agora nós vamos entender um pouquinho sobre esse artista Portinari. Ele nasceu no dia 30 de dezembro de 1903, em uma fazenda de café, na cidade de Brodowski, interior de São Paulo. Ele foi um importante artista plástico brasileiro. Ele foi reconhecido no mundo inteiro e recebeu diversos prêmios e participou de inúmeras exposições. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre o êxodo rural na página 130. No Brasil, o êxodo rural ocorre por várias razões. Tem várias causas. Nós vamos conhecer algumas delas. A primeira é a infertilidade do solo. O solo inadequado, o uso inadequado do solo, ele pode provocar erosão, tornando-se infértil. Com isso, a família que nele trabalha não consegue mais produzir alimentos. Então, as pessoas utilizam o solo, não colocam adubo, fertilizantes que são necessários para que as plantas possam crescer. Chega um ponto que essas plantinhas não crescem, não produzem mais. A família que dependia dessas plantações não consegue mais se manter. Então, ela precisa sair do campo para buscar uma nova alternativa na cidade. Outra causa, a mecanização da agricultura. Então, a partir da década de 60, muitas fazendas passaram a usar máquinas agrícolas, o que trouxe aumento da produção de alimentos. Então, antes, as pessoas cultivavam o solo, plantavam, usavam o trabalho braçal, era um trabalho pesado, eles não tinham máquinas modernas, Só que com o tempo, muitas fazendas passaram a usar essas máquinas. Isso trouxe aumento da produção de alimentos. Mas, por outro lado, muitos trabalhadores foram substituídos por essas máquinas. Então, eles perderam seus empregos nas fazendas e eles acabaram migrando, saindo do campo, indo para a cidade. Outra razão para o êxodo rural: disputas por terras. No Brasil, muitas pessoas não têm documento que comprove a propriedade da terra, o que provoca disputas por ela. Vários pequenos agricultores indígenas são expulsos de onde vivem e vão para as cidades. Então, eles ocupam uma área, mas eles não têm documento dela. Então, pela lei, eles não são donos. Então, o que acontece? Isso provoca uma disputa entre agricultores e indígenas. E muitos acabam sendo expulsos daquela área e vão procurar uma oportunidade na cidade. Outra razão para o êxodo rural: busca de melhores condições de vida. Com o crescimento das cidades e dos serviços públicos, muitas famílias migraram. Elas saíram do campo para ter melhores condições de vida e acesso a escolas, serviços médicos, transporte, saneamento, luz elétrica. Então, elas saíram do campo para a cidade. Por quê? Para ter mais acesso, um acesso mais fácil à escola, aos serviços médicos, ao transporte, Então, essas são algumas das razões do êxodo rural. Na página 131, nós vamos organizar ideias. Nós vamos preencher esse esquema aqui com as palavras que explicam o êxodo rural. O êxodo rural é a migração, é um movimento de pessoas do que para é da cidade para o campo ou é do campo para a cidade? Do campo para a cidade. Então, do campo para a cidade. Há algumas causas. Nós estudamos 4 causas aqui. Infertilidade do solo é a primeira que nós vamos escrever.
A segunda, mecanização da agricultura. A terceira, disputas por terras. E a quarta, busca de melhores condições. Então, nós vamos escrever aqui na primeira, infertilidade do solo. Segunda, busca de melhores condições de vida. Terceiro, disputa por terras e mecanização da agricultura. Então, nós já sabemos o que é o êxodo rural. É a migração das pessoas do campo para a cidade. Já sabemos algumas das causas. Agora, nós vamos saber as consequências do êxodo rural no Brasil. Consequências do êxodo rural no Brasil. Com o êxodo rural, muitas famílias de imigrantes realmente melhoraram suas condições de vida. Eles conseguiram trabalho na cidade, passaram a ganhar melhores salários e a ter mais acesso a serviços públicos, principalmente escola para seus filhos. Além disso, os migrantes de todas as regiões do país também levaram consigo sua música, sua religiosidade, sua culinária, dentre outros saberes e costumes. Por essas e outras razões, observa-se na população urbana uma certa nostalgia, uma certa saudade em relação à vida e à cultura do campo. Alguns exemplos dessa admiração são as músicas sertanejas, as festas do peão, os hotéis fazenda e a comida caipira, que tem muitos fãs entre os moradores das cidades. Então, nós vimos que algumas consequências citadas aqui, né, são boas. Então, as pessoas saíram do campo, saíram do meio rural para conseguir melhores condições de vida, então elas conseguiram trabalho, ganharam um melhor salário, tiveram acesso a serviços públicos, né, principalmente escolas para seus filhos, né. Eles levaram consigo os seus costumes, suas tradições, né, e eles conservam a saudade do meio rural. Então, eles conseguem fazer uma relação com a vida da cidade, com a vida no campo, tendo admiração pelas músicas sertanejas, né? Hotéis fazenda, comida caipira, né? Aqui nós vemos uma foto. Qual que é a legenda dessa foto? Festa do peão de boiadeiro em Barretos. É a festa mais famosa do Brasil, né? De peão, no estado de São Paulo. Essa foto foi tirada no ano de 2019. E esse evento atrai milhares de visitantes todos os anos. Então, hoje nós aprendemos um pouquinho sobre o êxodo rural, que é a saída das pessoas do meio rural para a cidade. Eles se mudam do meio rural para a cidade. Aprendemos algumas causas, né? Os motivos que levaram essas pessoas a saírem do campo e irem para a cidade. E começamos a estudar sobre as consequências dessa saída do meio rural e a ida para a cidade, ok?